Boa noite. Boa noite, igreja. Hoje é um dia, está sendo um dia muito especial, porque é o dia nós comemoramos. Amém, glória a Deus por isso. Nós comemoramos o dia do Diácono Batista e hoje nós começamos já ganhando presentes. Tivemos um almoço ali na chácara e o que eu queria dizer é um presente que Deus nos deu, que foi uma palavra do pastor Samuel, agradecendo pelos 7 anos e meio, mais ou menos, que ele trabalha com a gente, e faz 4 anos que eu sou diácono, e eu agradeço o pastor Samuel pela palavra, e eu tenho certeza que os diáconos também têm o mesmo sentimento por ele. Então eu agradeço a Deus pelo presente que ele nos deu há 7 anos e meio, mais ou menos, atrás, que foi mandar o pastor Samuel para nós, para conduzir esse rebanho. E eu vou cantar um cântico agora. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Amém.
Nós vamos compartilhar a palavra. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Eu vou fechar hoje, meus irmãos, série de reflexões sobre a linguagem do reino. Experiência que nós temos com Jesus e os filhos de Zebedeu vai nos ajudar numa reflexão sobre a linguagem do serviço no reino. Uma das coisas que vai nos preocupando é de que a sociedade contemporânea ela fala de serviço, mas partindo de um outro referencial. A sociedade contemporânea fala de serviço partindo de uma expectativa ou da expectativa do benefício. Eu vou servir, mas o que eu vou ganhar com isso? Se você quiser participar do Criança Esperança servindo aos pobres, você ganha isenção de imposto. Você pode participar do Teleton abençoando e ajudando os pobres, mas você tem um benefício que você recebe isenção de impostos se você é um empresário. E as pessoas hoje, elas têm a seguinte percepção: eu vou para a igreja tal, que benefício eu tenho? Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus em um lugar que eu tenha benefício. Esse padrão carnal, mundano e diabólico é o que tem feito do cristianismo uma coxa de retalhos, tem feito do cristianismo uma religião que se esvazia. Falamos tanto do crescimento do islamismo, porque dentro do islamismo há uma entrega total a um serviço, mas por conta de um medo de um Deus que pune. E nós que falamos tanto de um Deus de amor, não sabemos decodificar a nossa relação com Deus e com a igreja partindo do serviço como algo leve, porque para nós, quando falamos de serviço, nós temos algumas imagens na nossa cabeça. A primeira imagem é a imagem da nossa cultura de colônia. Nós servíamos a outra nação e achamos que qualquer pessoa que serve, ela é pessoa de segundo escalão. Por exemplo, nos países de primeiro mundo, que já está mudando esse quadro, os estrangeiros vão a esses países para assumir serviço que o povo da nação não quer assumir, porque na mentalidade das pessoas existe um serviço de primeiro escalão e um serviço de segundo escalão. Agora, indo à Europa, eu pude ver que o que acontece com o cidadão europeu é que ele começa a assumir serviços que ele não queria assumir antes, porque para ele o padrão de sucesso, de prosperidade é estar no primeiro escalão da sociedade e aí servir e fazer as coisas desde que tenha um benefício muito claro. Esta cultura, ela mata o cristianismo, ela mata os relacionamentos, ela mata o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento entre nós, igreja, e entre nós, irmãos. Então eu quero fechar. Semana que vem teremos aqui o pastor Russell Shedd, que falará sobre os valores do reino. E eu quero fechar esta sequência de mensagens falando sobre a linguagem, partindo do serviço como uma forma de falar, como uma forma de se comunicar com o próximo e uma forma de você se comunicar com Deus através do serviço. A experiência bem conhecida, eu só vou pedir que, se tiver algum retorno para cá, ajuda bastante. Marcos 10, de 35, está ótimo, a 45, nós temos essa experiência
dos dois filhos de Zebedeu, que Mateus, capítulo 20, registra como sendo um pedido da mãe. Aqui nós temos os filhos fazendo pedido. Diz assim: nisto aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E lhe responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: o cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, haveis de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita, o sentar-se à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas eu queria que você prestasse atenção no versículo 43. Mas entre vós não será assim. Entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos queridos, o que esse texto tem a ver com a gente? Hoje, 2012, quando se fala em serviço, nós estamos vivendo um problema muito sério, porque ninguém tem mais tempo para nada. E toda vez que fala em serviço, nós temos uma linha de pensamento. Eu tenho um cargo na igreja, eu tenho uma responsabilidade na igreja, então eu tenho que servir. Eu não tenho obrigação de servir. E nós transferimos serviço para a nossa mente católica. Nós achamos que só servem aqueles que estão no clero, ou aqueles que estão no entorno do clero. E essa mentalidade católica, ela maculou o cristianismo. Porque o serviço no cristianismo é uma linguagem, é uma forma de falar, é uma forma de se manifestar, é uma forma de se expressar, é uma forma de se relacionar com o próximo e com Deus, é através do serviço. Quando eu me ponho a servir, eu passo a me comunicar na linguagem do reino. Por exemplo, eu falei sobre perdão como uma linguagem. Quando eu declaro perdão a uma pessoa, eu estou prestando um serviço ao reino de Deus, porque eu libero aquela pessoa para que ela viva uma nova vida, uma vida de esperança, e ela vai testemunhar do perdão recebido. Então eu presto um serviço ao reino de Deus. Quando eu uso a linguagem, como falei, do arrependimento, eu estou prestando um serviço ao reino de Deus. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados diante de Deus e diante do próximo, e eu, em vez de esperar que uma situação se transforme em um caos, mas eu vou e falo, assumo a minha culpa, assumo o meu lado da moeda, assumo o meu compromisso, eu presto um serviço para o reino de Deus. Ou seja, se nós formos olhar para a sociedade hoje, nós não vamos servir porque nós não temos tempo, nós estamos cansados, está tudo corrido, precisamos de dinheiro, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos aproveitar a era do turismo. Tudo isso é bom, bonito e maravilhoso. Porém, quando Jesus falou de serviço,
ele não pensava no serviço no padrão de eu sou líder de ministério, eu sou da diretoria estatutária, eu faço parte de um conselho. Ele fala do serviço como uma linguagem, como uma forma de se expressar, como um símbolo, como uma maneira de dizer algo através do serviço. Um exemplo claro que nós temos, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava comunicando humildade, comunicando amor, comunicando esta disposição de cuidar do outro. Quando Filipenses fala que Deus na sua glória desceu e habitou entre nós, Deus estava nos servindo através do seu Filho amado, que assumiu o peso da nossa culpa, carregou a nossa culpa. Isso é serviço. Do reino de Deus, o serviço deve ser uma linguagem aplicada nas nossas relações. E o que Jesus fala no versículo 43? Olha, no meio de vocês a coisa tem que funcionar diferente. Lá fora pode funcionar de um jeito, o serviço lá pode ter uma conotação, agora aqui dentro não. Então eu quero fazer 4 considerações e chamar a sua atenção para isso. A primeira consideração é que o serviço como uma linguagem no reino de Deus deve atingir todas as nossas relações no corpo de Cristo. Versículo 44, nós temos a seguinte palavra de Jesus aos discípulos. Jesus diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Essa expressão no versículo 44, meus irmãos, ela causa preocupação. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural a servirmos as pessoas que nós gostamos. Não servir no sentido de levar algo, mas de fazer algo ou de falar algo. Se eu gosto de uma pessoa, eu quero servir essa pessoa, eu quero encher essa pessoa de mimos, eu quero encher essa pessoa de carinho, eu quero encher essa pessoa de cuidados, e isso é visível no meio da igreja. Agora, se eu não gosto, aí eu não sirvo. Por exemplo, se há uma ação ministerial de um líder que eu gosto, eu me envolvo. Mas se há uma ação ministerial de um líder que eu não gosto, eu não me envolvo. Isso é prático, isso é visível. Só que esta cultura da segregação, da irmandade cristã, essa cultura de eu sirvo a uns e não sirvo a outros, ele vem para o nosso relacionamento com Deus, ele vem para o nosso relacionamento na prática cristã, e aí a nossa linguagem quebra. Porque eu tenho um discurso de amor, eu tenho um discurso de esperança, mas na nossa comunidade cristã nós temos uma separação muito grande. Isso, quando nós pensamos em igreja, meus irmãos, a linguagem que reflete a cultura da igreja tem que ser diferente. Por mais que a gente tenha que lutar contra isso, mas tem que ser diferente. E Jesus é muito claro quando ele diz o seguinte: olha, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos, seja servo de todos, independentemente de idade, de cor, de pensamento, de convicções. Eu preciso servir, eu preciso me colocar à disposição, servir através das palavras, servir através de atitudes. Quando assim faço, eu estou cumprindo o reino. E eu fiquei pensando, enquanto li esse texto, e reli várias vezes, eu fiquei pensando que, na verdade, todos nós servimos. Todos nós servimos. Ninguém é neutro na sociedade. Você ou presta um serviço ou presta um desserviço. É como um jogador de futebol que faz gol contra. Ele prestou um desserviço. Então as nossas palavras, elas podem prestar um serviço ou um desserviço. As nossas atitudes, elas podem prestar um serviço ou um desserviço. E isto tudo aplicado na comunidade cristã fere a nossa comunicação para a sociedade daquilo que nós falamos que é o cristianismo. Então, se eu quero pensar no serviço como uma linguagem, eu tenho que primeiro pensar que esta linguagem, ela tem que ser uma linguagem que
envolve todas as pessoas da comunidade cristã, pois diz assim: quem quer ser o primeiro, que seja servo de todos. De todos. Eu tenho que estar pronto a servir. E servir de várias formas, usando dons, talentos, oportunidades e tantas atitudes mais. Mas uma segunda consideração que eu quero fazer, meus irmãos, dentro do texto, é que o serviço como uma linguagem do reino, ele deve ser isento de interesses pessoais. Aqui é o nosso calcanhar de Aquiles. Aqui é o nosso problema maior como ser humano. Por quê? Diz o texto que 2 discípulos, e Mateus registra que quem foi que fez o pedido foi a mãe deles. Diz o texto que 2 discípulos vão até Jesus e dizem assim: mestre, nós queremos sentar um à tua direita e outro, um à tua esquerda e outro à tua direita, quando o teu reino tiver estabelecido. Ou seja, na mente dos discípulos acontecia o seguinte: nós cremos que o Senhor Jesus vai depor o Império Romano. Irmãos, eu aqui estou sofrendo. Eu quero saber, os irmãos aí, está muito alto? Que aqui para mim está alto. Está muito alto aí? Não? Tá bom? Eu estou vendo irmãos fazerem assim, então não sei o que é. Aqui pode diminuir um pouco. O que acontece? Jesus, a expectativa deles é que Jesus sentasse no trono, se tornasse o presidente Barack Obama da época. E eles dizem assim: olha, nós queremos ser aqueles assessores diretos do Senhor. Eu quero sentar à tua direita, eu quero ser o chefe de Estado. O outro diz: eu quero ser o que cuida das finanças, uma direita, uma esquerda, para nós ajudarmos o seu governo. Jesus diz assim: eu não posso fazer isso não cabe a mim, isso aqui não é questão minha. E quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: olha, vocês têm que se colocar a serviço uns dos outros, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum interesse de posição pessoal. E eu acho que aqui é o grande problema. Por quê? Porque todo o nosso serviço, ele acaba refletindo o interesse de reconhecimento. Já percebeu? Já viu aquela pessoa que eu faço, mas alguém tem que reconhecer? Então, se não há reconhecimento, não tem serviço. Se eu sei que ninguém vai ver o que eu fiz, eu não faço. E aí Jesus pega a gente bem numa situação difícil. Por quê? Porque nós queremos o reconhecimento, nós queremos o resultado, nós queremos o lucro. A linguagem do serviço deve refletir em todas as dimensões do nosso viver. Não devemos servir somente quando estamos investidos de um papel social. Não devemos servir só quando temos um cargo na mão, um título ou um benefício imediato ou futuro. O nosso serviço não deve acontecer somente para atender os nossos interesses. Aí que o reino de Deus muda, meus irmãos. Jesus não tinha nenhum interesse pessoal de ir até a cruz, porque ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não preciso da cruz. Eu não preciso morrer, eu estou isento de pecado, mas por amor, eu me coloco a serviço. Jesus, quando ia a Jerusalém, Pedro disse: Senhor, não vai, porque vão te matar e vão te perseguir. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque você está pensando nas coisas que são dos homens, e eu estou pensando nas coisas que são de Deus. Meus irmãos, o serviço, ele não deve refletir o interesse pessoal. Ele deve refletir, na verdade, se eu sirvo ao outro, ao interesse do outro. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele não precisava morrer pelos pecados, mas nós precisávamos que Ele nos servisse. Esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do reino. Então, na linguagem do reino de Deus, tudo que foge a isso, meus irmãos, é carnal, é diabólico, não ajuda no reino, atrapalha o reino. Se eu só faço quando eu tenho interesse, se eu só me coloco à disposição quando eu tenho interesse, se eu paro para ajudar alguém quando eu tenho somente algum interesse, isso qualquer incrédulo faz. Agora, se eu olho uma situação e eu paro para socorrer, eu paro para ajudar, eu me coloco à disposição, eu penso na salvação das pessoas, eu penso na edificação das pessoas, eu penso no bem do outro, eu estou prestando um serviço. E um serviço que glorifica o nome do Senhor.
E essa linguagem fala, por quê? Porque a sociedade não faz isso, meus irmãos. A sociedade não faz isso. Então é uma linguagem que diz assim: esse povo é diferente. Esse povo que serve, que se esforça, que paga o preço para que alguém seja abençoado. Quando você entrega seu dízimo, sua oferta, você está servindo para que alguém possa ser sustentado no campo missionário ou em um ministério, para que outra pessoa seja edificada. Isso é serviço. Então nós temos duas considerações que eu faço no texto. Primeiro, é que o serviço como uma linguagem do reino não deve atingir, ou seja, ele deve atingir todas as nossas relações. Segundo, o serviço como uma linguagem do reino deve ser isento de interesses pessoais. E aqui eu acho que é o nosso grande desafio, essa questão dos interesses. Eu tenho que abrir mão dos meus interesses para que Cristo cresça e eu diminua. Eu tenho que abrir mão dos meus interesses para que o outro possa ter a oportunidade de encontrar salvação. Terceira consideração no texto: o serviço como uma linguagem do reino deve promover a grandeza do ser que serve. Jesus dá uma palavra muito interessante no versículo 43, e ele mexe com a nossa posição na vida, e principalmente no reino de Deus. Então ele diz assim: olha, não deve ser assim entre vós, ou seja, não deve existir um serviço só de interesse de posição. 43 ele diz: mas antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, esse será o que vos sirva. Então, meus irmãos, a grandeza no reino de Deus, ela começa pelo serviço, não pelas grandes ideias, não pelos grandes projetos, não pelas grandes opiniões, porque grandes ideias, grandes projetos, grandes soluções e grandes opiniões não faz de ninguém um homem grande ou uma mulher grande. O que torna uma mulher e um homem pessoas com uma grandeza de Deus é quando essas pessoas, na sua humildade, na sua simplicidade, elas dizem, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Senhor Deus, eu estou à disposição de servir as pessoas, para que as pessoas possam receber da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam restauradas. Eu estou aqui, Senhor, pronto para te servir. Isso engrandece. Agora, meus irmãos, no reino de Deus, os grandes não são os fortes. No reino de Deus, os grandes não são os inteligentes. No reino de Deus, os grandes não são os influentes. No reino de Deus, os grandes não são os espertos, mas os que estão prontos a servir. Isso é grandeza para Deus. No reino de Deus, quem não serve se diminui, quem não serve empobrece, quem não serve fica sozinho, quem não serve perde os benefícios. Isso é reino de Deus. Então, quando eu vejo alguém não desejando servir, na verdade eu me preocupo, porque esse alguém perde os benefícios do reino. Porque no reino de Deus nós não ganhamos a bênção pela quantidade das nossas opiniões. No reino de Deus nós ganhamos a bênção pela quantidade do serviço. Eu preciso servir, eu preciso me colocar a serviço do outro. E o maior beneficiado é quem serve, porque diz o texto: no reino de Deus, o padrão de grandeza é o serviço. E aí, meus irmãos, nós que estamos numa geração de igrejas que apresentam uma bênção em troca de dinheiro, esta igreja evangélica de hoje, desse evangelho que vem de bênção, amaldiçoa a própria igreja. Porque no reino de Deus as pessoas precisam aprender a servir
em direção a Deus, em direção ao próximo. No reino de Deus, a igreja precisa ensinar as pessoas a quebrarem o padrão do velho homem, da carne, do egocentrismo, do egoísmo, desse shintoísmo, desse masoquismo humano de querer trazer para si todo o peso que traga dor, mas traga lucro. Eu sofro, eu pago, eu trabalho, mas eu quero ter benefício. Irmãos, isso é, na verdade, como disse uma professora minha de psicopatologia, ela disse: nós estamos vivendo numa sociedade narcísica. Interessante que ela usou o trânsito de Bauru para falar sobre narcisismo. Ela disse assim: olha, presta atenção, como que as pessoas do trânsito de Bauru, elas param o carro de qualquer jeito. E eu vi isso umas 3 vezes essa semana. Uma mulher, para pegar o seu marmitex, parou na esquina, atrapalhou todo o trânsito. Um rapaz com um caminhão parou de um jeito que atrapalhou todo o trânsito. Um outro aqui na nossa rua, num despachante que tem aqui em cima, ele chegou, viu que não tinha vaga, ele literalmente fez isso. Aqui seria a vaga, ele teria que parar aqui. Ele parou assim, deixou metade do carro na Virgílio Malta, desceu e foi no despachante. E ela disse: olha, isso é a cultura narcísica. As pessoas, elas só pensam em si mesmas, porque elas se acham as melhores pessoas da face da terra. E essa cultura narcísica diminui o ser humano, empobrece o ser humano. Essa cultura onde o ser humano acha que ele é uma ilha dentro do grande oceano, isso deixa a pessoa longe do padrão de Deus. E a igreja, meus irmãos, tem que ser o modelo do oposto. A igreja tem que ser o modelo de que a grandeza é aquele que vai e serve. E nós temos tantas maneiras de servir, tantas maneiras. Uma palavra pode salvar uma vida, como uma palavra pode matar uma vida, uma palavra pode salvar uma vida. Isso é um serviço. É o serviço que você pode prestar não só na igreja, mas na sociedade. E você se engrandece, porque diz a palavra de Deus que quem quer ser grande, comece a servir. Esta é a linguagem do reino. E por último, meus irmãos, a última consideração, eu fiz 2 considerações, de que o serviço como uma linguagem no reino, ele deve atingir todas as nossas relações, ele deve ser isento de interesses pessoais, e ele deve promover a grandeza do ser que serve. E por último, este serviço como linguagem do reino deve ter uma finalidade espiritual. Qual é o parâmetro que Jesus coloca para o serviço? E aí ele fecha no versículo 45, quando ele diz assim: olha, 2 coisas eu quero mostrar a vocês, Jesus diz. Primeiro, eu quero me apresentar como um modelo. Então o modelo não é o pastor Samuel. Olha, eu gosto do serviço dele, não sou eu não. E não é nenhum diácono, não é nem o presidente da igreja, nem o vice, nem a diretoria. Um modelo maior de serviço para mim, pastor, para os diáconos, para a liderança, para missionário, para todos. O modelo, Jesus diz: eu como filho do homem, eu que sou o filho do homem, eu não vim para ser servido. Ele coloca primeiro o padrão. Ele coloca primeiro, ele se apresenta como um modelo e ele diz: eu vim para servir. E quando ele diz eu vim para servir, ele coloca o propósito do serviço do crente. Ele diz assim: eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitas pessoas. Então, meus irmãos, para fechar o nosso pensamento do texto, qual é a finalidade, qual deve ser a finalidade do nosso serviço? Resgatar as pessoas das trevas para a luz. Nós não servimos as pessoas para que elas fiquem na nossa igreja. Algumas ficarão. Quem sabe um dia milhares ficarão. Mas nós não trabalhamos para isso. Porque aqui no texto, o padrão de serviço não está vinculado à quantidade. O padrão de serviço está vinculado à qualidade. É eu me colocando a serviço e Deus me usando para que Ele possa resgatar muitas pessoas das trevas e trazê-las para a luz, e é o tema da nossa campanha. Então, se nós queremos
abençoar as pessoas como igreja, nós precisamos pensar assim: olha, a única maneira é quando a sociedade perceber duas coisas em nós. Quando a sociedade, olhando para a igreja, perceber que nós nos servimos mutuamente, nos servimos literalmente mutuamente, servimos ao outro com palavras de incentivo, às vezes com uma ajuda financeira, às vezes com uma ajuda mesmo de colocando a mão na massa para abençoar um irmão, quando nós nos servimos. Mas quando a sociedade vê também que a nossa ação lá fora, ela é uma ação de serviço. Nós temos prazer em servir as pessoas. E assim, meus irmãos, diz o texto, muitas pessoas serão resgatadas. E quem sabe, a começar pela própria igreja do Senhor Jesus. Isso é uma linguagem. Isso que a gente precisa entender, uma linguagem. A nossa forma de falar é servindo. Quando você faz algo por alguém, quando você com alegria e isento de interesses pessoais, você estende as mãos ao caído, quando você dá uma palavra de incentivo, quando você ora por alguém, você impõe as mãos sobre alguém e você para o que você está fazendo, você abre mão do seu tempo, você abre mão da sua saúde muitas vezes e vai ao encontro da pessoa que precisa de você, você serve e glorifica o nome do Senhor. Isso é igreja. Isso é cristianismo, meus irmãos. O resto é resto. Porque a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. É cuidar, não é falar dos órfãos e das viúvas. É cuidar, é serviço. É quando eu sirvo até aquele que eu sinto que não faz tão parte da dinâmica e do espírito do grupo como Jesus serviu a Judas lavando os pés de Judas. Eu sirvo. E quantas vezes isso começa no próprio contexto da família? Você crente em Jesus, você pode servir. Você pode levar essa dinâmica do reino de um serviço desinteressado, abençoador e um serviço que engrandece. A Bíblia diz que quem quer ser o grande, o primeiro, esse será o grande, mas será o que sirva. E esse é o desafio para nós nessa noite, termos como linguagem a linguagem do perdão, a linguagem do arrependimento, a linguagem no nosso meio. Na quarta-feira falei sobre a linguagem da fé. A nossa fala, ela tem que expressar e demonstrar fé o tempo todo. E hoje, expressando a linguagem do serviço como uma linguagem que abençoa o reino de Deus. Nós temos como uma dinâmica na nossa estrutura, um grupo de homens e mulheres que servem a Jesus. Eles refletem a palavra diaconia, serviço, mas na verdade, meus irmãos, a dinâmica de Jesus é de que todo crente tenha uma ação diaconal. Nós temos um grupo que tem uma ação mais específica, mas todo crente precisa ter uma ação de diaconia, uma ação de serviço, uma ação de cuidado, porque isso sim é o que deve acontecer entre nós. Essa linguagem, o que eu posso fazer para ajudar? Alguém disser para você assim, olha, eu estou passando uma fase muito difícil. A pergunta tem que ser, o que eu posso fazer para ajudar? Uma vez eu estava no meu gabinete, eu vou citar nome e a situação para você entender de forma clara e eu quero ilustrar com isso. Eu gosto muito do irmão Léo. Eu acompanho o irmão Léo já desde que cheguei aqui e uma vez eu disse para ele, falei, Léo, qual é a sua expectativa diante da sua cegueira? E ele tem 5% da visão, ele toca aqui com óculos escuros, não é porque ele gosta de fazer charminho não, é porque ele não pode com a claridade na retina dele. E um dia eu disse a ele o seguinte, se Deus quisesse te curar, e se Ele quiser te curar, Ele vai te curar em qualquer momento. Mas enquanto Ele não cura, por favor, comece a estudar o Braille. Comece a se preparar para a vida, meu filho, os anos estão passando. Ele falou, é verdade, pastor, eu nunca pensei assim. Eu sempre achei que Deus tinha que me curar. Eu falei, não, Deus pode curar. Agora, enquanto Deus não cura, vai estudar. Aquela palavra foi um incentivo, foi um serviço que eu prestei a ele.
E ele diz, mas como é que eu vou estudar se eu tenho que, com as minhas limitações, eu tenho que levar um pouco para minha casa? Como é que eu vou estudar, pastor? Disse o seguinte: 6 meses a igreja vai te ajudar. E você vai estudar o Braille. Ele foi estudar o Braille. Estudou o Braille, estudou computação. Hoje ele consegue ler em Braille, consegue escrever no computador, continua com seus 3 ou 5% de visão. Um dia ele passou no gabinete e disse: pastor, eu fiquei sabendo de que existe um médico em São José do Rio Preto, e eu sei que o nome dele é esse nome, só que eu não sei como encontrar esse médico. Parece que ele está fazendo uma pesquisa na área que é o meu problema. Eu saí do gabinete, eu entrei na internet. Nessa hora a internet é uma benção. Na hora ele saiu, eu virei a cadeira, Google, do doutor fulano de tal. Bzz. Pedi para a irmã Lídia ligar, consultar preço de consulta. Os irmãos terem uma ideia, a consulta do homem, R$500. O irmão Léo não pagaria isso nunca. Falei para ela: marca a consulta, nós vamos enviar o Léo para lá. Ele foi a Rio Preto, fez a consulta, entrou num processo de exames. Ele entra num novo grupo de pesquisa de 20 pessoas para 2013, com a possibilidade de voltar a ver. Mas sabe o que a igreja evangélica faz? Ela diz o seguinte: se for voltar a ver, Deus tem que curar. Mas Deus pode curar pela ciência, porque a ciência é a linguagem de Deus também, meus irmãos. A ciência não é a linguagem do diabo, não, meus irmãos. Nós não podemos ter essa mente pequena de achar que uma pessoa que vai ao médico, que toma um remédio, ela está se tornando pequena na sua fé, porque quem deu sabedoria ao ser humano para criar a ciência foi o nosso Deus, não foi o diabo. Quem deu sabedoria para o ser humano analisar a psique humana foi o nosso Deus, não foi o diabo. Quem deu sabedoria para o ser humano analisar a estrutura humana e descobrir a cadência, a sequência do corpo e a dinâmica dos medicamentos foi Deus, não foi o diabo. Mas sabe o que nós fazemos? Se for para curar, tem que ser Deus. Naquele dia que ele virou as costas, eu virei para o Google e procurei ali, eu prestei um serviço a ele. Quando você deu o seu dízimo e sua oferta, você prestou um serviço a ele. Porque Deus tem nos dado, irmãos, um crescimento financeiro, sabe por quê? Porque Deus tem visto que o nosso desejo não é acumular dinheiro, mas é servir as pessoas. É fazer missões. Não é para que o nosso nome apareça em primeiro lugar, porque aquele que quer aparecer, ele não está servindo. É para que nós façamos a obra. Quando você pegar o seu dízimo, os 10% do seu salário, e você colocar nesse gasofilácio, creia que você está servindo a obra de Deus. Pessoas que serão abençoadas e estão sendo abençoadas. Quando você pegar a sua oferta e colocar no gasofilácio, creia que você está servindo a obra de Deus. Porque, meus irmãos, se eu parasse para contar o que nós temos como igreja feito, através do seu dízimo e da sua oferta, você não sairia hoje à noite daqui. Você não sairia. Terça-feira passada, ou retrasada, a Jael deve me lembrar, nós tivemos uma experiência muito gostosa num projeto social aqui atrás. Eu acabei a devocional, ficou todo mundo olhando para a minha cara. Desculpa a expressão, olhando para a minha cara é feio, né? Olhando para o meu rosto, para a minha face. Mas revestindo-me do perfil, do estilo Samuel, da minha cara. Eu disse assim para aquele grupo de 40 mulheres e alguns homens: acabou, gente. Né, Jael? Eles não queriam sair. Terça-feira à tarde, um calor que Deus dava. Ouvindo a palavra, não queriam ir embora. Não queriam ir nem para o cafezinho, para o chazinho. Queriam ficar ali ouvindo mais. Irmãos, nós precisamos de gente que conheça a Bíblia, para ensinar a Bíblia. Um rapaz na faculdade essa semana disse para mim: pastor, tem igreja em Lençóis Paulista? Ele virou para mim e disse do meu lado, ele faz trabalhos comigo, ele diz assim: você é pastor, né, Samuel? Eu sou. Tem igreja em Lençóis Paulista, igreja batista? Eu falei assim: tem. Por quê? Você é católico? Ele falou: eu não sou nada. Meu pai e minha mãe não ensinaram nada. Eu não sei nada e eu estou perdido. Eu disse: tem igreja lá. Eu vou levantar o endereço, vou fazer contato com o líder, com o pastor, e vou pedir para te visitar e fazer alguma coisa lá, te ajudar. Senão aqui na escola eu vou começar a fazer estudo bíblico com você. Você me ajuda, Samuel? Eu ajudo.
Convidei para vir nas terças-feiras no grupo de jovens, para vir na igreja, mas ele mora em Lençóis Paulista. Agora, se eu vejo alguém do meu lado falando assim, você sabe alguém que ensina a Bíblia, e eu sei, e eu posso ajudar e não falo nada, eu presto um desserviço. Meus irmãos, quando nós investimos no reino, nós estamos prestando um serviço ao reino. E quando nós fazemos isso, Deus nos engrandece. Não são as pessoas que nos engrandecem, as pessoas são usadas por Deus para nos engrandecer e, sem perceber, estão acolhendo anjos do Senhor. Isso é o serviço. E, irmãos, qualquer pessoa pode fazer isso. Porque Jesus disse assim, assim tem que ser o jeitão de vocês. Prontos para servir. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Quando você receber e perceber uma necessidade na sociedade, Deus me deu uma formação, Deus me deu uma capacitação, o que eu posso fazer para ajudar? Quem sabe, meus irmãos, surjam novos libertadores, pessoas que digam assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um professor, eu sou um profissional liberal, o que eu posso fazer para ajudar a nossa sociedade? Eu quero servir a nossa sociedade que está doente, está empobrecida e está apodrecida, eu quero servir a nossa sociedade, o que eu posso fazer para ajudar? Se isso começar dentro da igreja, meus irmãos, vai impactar o mundo. Porque Deus vai levantar uma geração de gente disposta a servir. O que eu posso fazer para que muitas vidas sejam resgatadas? Primeira coisa, você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque se você está aqui e você tentar chegar ao céu pelo serviço, você vai pegar a rota errada. Porque no reino de Deus não chega no céu pelo serviço. No reino de Deus não se chega no céu por dar cesta básica para os outros. Então a primeira coisa é entregar o coração a Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Segundo, se envolver com uma igreja, aprender o que é a prática do serviço, aprender o que é segurar a toalha na mão, aprender o que é servir o próximo, aprender o que é abrir mão do seu próprio eu e ir ao encontro do necessitado. Se envolver com a igreja, para que esta igreja de Jesus, ela te ajude a ser verdadeiramente como Jesus, a ser um servo do Senhor Jesus. Essa é a segunda coisa. Talvez você não saiba por onde começar, mas você já é crente em Jesus. Apenas diga na sua oração: Deus, eu quero aprender a linguagem do serviço. Eu quero aprender essa linguagem bonita de sempre dizer o que eu posso fazer para ajudar aquele que está perto de mim ou para ajudar aqueles que estão longe de mim. Feche os seus olhos. O mundo será diferente, a igreja será diferente, se cada um perguntar a Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar a mudar a realidade? Mesmo que eu não sente na tua direita ou à tua esquerda, mesmo que eu não tenha uma posição de destaque, eu quero servir. Quero começar a servir, ó Deus, através das coisas pequenas, para que um dia eu esteja pronto para servir nas coisas grandes. Eu quero apenas servir. Se você está aqui nessa noite e você não é crente em Jesus Cristo, eu não quero que você sirva, que você se coloque a serviço da humanidade, da sociedade, tentando agradar o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu quero desafiar o seu coração a entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que aí sim, em resposta ao amor de Jesus derramado no seu coração, você se torne um servo de Jesus Cristo. Você pode fazer isso nessa noite, entregar a sua vida a Jesus.
não tentando alcançar a salvação pelo serviço, mas servindo porque você já é crente em Jesus, é salvo em Jesus. Você pode entregar a sua vida a Jesus nessa noite, não confiando nos seus méritos, mas confiando no serviço que Jesus prestou. Confiando no serviço que Jesus prestou, você chegar até a presença de Deus confiando apenas no que Jesus fez. E aí, partindo disto, se tornar servo de Jesus, para que o mundo seja resgatado dessas trevas tremendas e encontrando a maravilhosa luz do Senhor. Vamos orar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode dizer nessa oração: Senhor Deus, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero alcançar a minha salvação não por fazer coisas, eu quero alcançar a minha salvação pelo que Cristo fez. Eu creio no serviço que Jesus prestou à humanidade, morrendo na cruz do Calvário. E por crer naquele serviço, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, para que através do serviço dele, eu chegue até a tua presença. Se você já é crente em Jesus, diga: Deus, no nome de Jesus, me ajude a usar essa linguagem do servir a todas as pessoas, isento de interesses pessoais, apenas para demonstrar o teu amor e para resgatar muitas pessoas. Pai querido, o Senhor sabe o que vai no nosso coração, quais são as nossas inclinações e o quanto nós precisamos nos sentirmos pessoas grandiosas, não pelo reconhecimento da sociedade, não, ó Deus, pela bajulação, não por qualquer outra coisa, mas nos sentirmos pessoas grandiosas, partindo da relevância, partindo, ó Deus, do nosso significado para essa geração. Nós não podemos passar por esta vida sem ter um sentido e um significado, e nós só nos tornaremos grandes, nós só superaremos, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa mediocridade, as nossas limitações, se apenas dissermos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nos colocarmos prontos a servir todas as pessoas, para que o teu reino seja glorificado. Transforma essa igreja numa igreja de servos. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se coloque em pé. Vamos cantar: no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Eu vou já pedir o corpo diaconal que vem aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto orando também depois por esses irmãos que têm prestado um serviço na igreja e assim vão se tornando exemplo e modelo de serviço no meio do rebanho do Senhor. Vou pedir aos diáconos que venham aqui em cima, todos os diáconos da nossa igreja, para nós encerrarmos o culto orando. Tudo bem? No serviço do meu rei, eu sou feliz. Eu não citei o número porque eu estou sem o boletim aqui. Está lá, 491, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, um grande recitativo. Vamos falar juntos? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Só a congregação. Pastor Walter, hoje no almoço dos diáconos, falou o seguinte: eu gosto dos diáconos dessa igreja porque eles estão sempre sorrindo. Não existe diácono carrancudo. Eu e a Miriam crescemos, eu cresci, ela já estava lá, numa igreja, e nós tínhamos um diácono, desculpa Miriam, nós tínhamos um diácono, eu era adolescente, e toda vez que eu chegava na igreja, aquele diácono estava assim, na ponta da escada. E a gente entrava para a igreja até pelo medo da cara do diácono. Mas eu louvo a Deus porque, irmãos, é gostoso você ir num lugar onde as pessoas estão sorrindo. Eu não sei quantos visitantes estão aqui, eu não sei qual a imagem que vocês têm dessa igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer lugar que você for e você entrar e as pessoas estiverem sorrindo, as pessoas vão querer voltar. Você precisa aprender a exercitar a bochecha e deixar a beleza
da sua bochecha aparecer e sorrir, meus irmãos. É essa alegria de fazer as coisas com alegria, de servir com alegria. E eu vou aqui desafiar você. Amanhã, quando chegar no seu trabalho, por mais difícil que seja, chegar na porta, dar um sorriso bem gostoso, e aí você entra sorrindo e cumprimentando todo mundo. E comece a servir com alegria. E sirva como se você estivesse servindo ao Senhor. Porque a recompensa do Senhor é certa, meus irmãos. Viu? É certa. Não, agora nós vamos cantar. Vamos cantar? No serviço do meu rei, eu sou feliz. Depois, antes da oração, você fala. Serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Ouço paz. Eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que nos visitaram nessa noite. Pastor William, obrigado pela presença, pelo testemunho missionário. E eu vou pedir que o irmão ore ao Senhor, terminando o culto e louvando a Deus pela vida desse corpo diaconal. Eu não sei, o Eric trouxe uma lembrança sobre a questão do sorriso, e ele disse assim, ó, por economia, sorria. E eu queria entender por quê. Para você franzir a testa e o rosto, você ocupa mais de 46 músculos. Para sorrir, apenas 16. Então, por economia, sorria. Tá vendo, irmão? Deus tem sempre uma resposta, né? A ciência é uma bênção, já mostrou que é melhor sorrir. Eu quero dar uma palavra, irmãos, antes de encerrar, ao corpo diaconal da igreja. Eu quero dar como testemunho desses 8 anos que posso já quase dizer que estou chegando, nesses 7 anos e meio, vamos assim dizer, eu tenho trabalhado com esses irmãos em várias situações e num ambiente muito gostoso. As nossas reuniões, elas são uma alegria.
lidando com situações às vezes difíceis, mas Deus tem nos dado uma parceria muito gostosa. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelo jeitão de cada um, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu dom, o seu talento, e Deus tem nos dado um tempo muito abençoador. Hoje, que é dia do diácono, queria que a igreja desse uma grande salva de palmas para esses irmãos que têm servido com muita disposição. Irmãos, se eu não fizer isso agora, vai passar e não vai dar, e eu acabei esquecendo. Sexta-feira, que vem agora, sábado e domingo, nós teremos aqui na nossa igreja o pastor doutor Russell Shedd. Quem aqui tem a Bíblia Shedd? Pode levantar bem alto a mão. Esses irmãos sabem o que eu estou falando. Tem uma Bíblia que é conhecida como Bíblia Shedd. É uma Bíblia em que o pastor Russell Shedd fez as notas de rodapé e os textos de interpretação e... fugiu a palavra. Os comentários. É uma das Bíblias que nós temos indicado pela profundidade de análise bíblica do Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd está com 83 anos e nós teremos a oportunidade de tê-lo aqui sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. No sábado à tarde nós teremos uma feira de livros em nossa igreja. Teremos uma mesa redonda com o Dr. Russell Shedd. Irmãos, nesse final de semana, se você não for para a praia, e se for para a praia, não vá. Vai chover, né? Vai chover, não vai ser legal. Eu nem vou orar para quem vai para a praia, meus irmãos, porque eu vou orar pelas conferências. Então, se você pensou em viajar, pensa duas vezes, tá bom? Eu quero encontrar você aqui. Nós receberemos a comunidade evangélica de Bauru, porque todos os evangélicos de alguma forma conhecem o Dr. Russell Shedd. Vai ser um dos maiores eventos na nossa igreja. E nós vamos fechar o ano com chave de ouro, porque o tema do nosso ano é... Desculpa, pastor William, coisa assim, né? Falhou. Irmãos, como é que é o tema do nosso ano? Estamos terminando o ano falando sobre a linguagem do reino. Dr. Russell Shedd vai falar sobre os valores do reino. E eu quero convidar você para vir. Tem os resultados? Solta para mim na tela os resultados. Desculpa, fica em pé que você ficou sentado bastante tempo, não tem problema. Rapidinho, só para nós irmos embora. Líder de adolescentes, irmão Antônio César, foi eleito com 93%. Audiovisual Adonias com 86%. Cantina Tereza com 82%. Casais Ocimar e Célia com 95%. Decoração Carmen com 96%. Ensino Leonor 93%. Esporte Silvino 95%. Ministério Infantil Miriam 95%. Informática Esley 97%, Jovens Carina 97%, Jurídico Gilmar 93%, Ministério Comunitário Cristã Irmã Jael 95%, Missões Sérgio 95%, Mulheres Ana 97%, Música Beatriz 91%, Núcleos Eric Noêmia 95%. Patrimônio José Eric 98%, Recepção Rodrigo 96%, Sociabilidade Jael 88%, Som Eduardo 94%. Acabou. Irmãos, daqui 2 domingos tem uma assembleia que nós precisamos aqui eleger diretoria estatutária e